Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia, a presença do Senhor, né? Nós estamos, nos levantamos para ser mais que vencedor que Jesus, mais que vencedor em Jesus Cristo. E podemos dizer, boa noite, Maria Júlia, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Graças a Deus. Repara não que eu tô com a minha garganta meio ruim, mas é normal. Hoje eu fiquei muito feliz porque ontem nós falamos, né? Paz do Senhor, Aline. Que Deus ajude a todos os irmãos. Amém, minha irmã. Shalom, Rosane. Shalom, Maria Rita. Shalom, Poliana. Shalom, Simone. Todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Sobre a visita do Príncipe William no Rio de Janeiro. Aquilo ali. A gente tem que entender a posição de cada um, né? Que alegria mais um dia. Amém, Aline, amém, minha irmã também. Estou muito feliz. Gosto muito de estar aqui. O Príncipe William, ele é aquele tipo assim, né? Não sei se você já leu, é Isaías 25, acho que é 25. Deixa eu ver se é 25, que fala da rainha. Fala do império, deixa eu ver se é 25. 23. Isaías 23 fala do Império Britânico. Incrível, né? Só que não fala com o nome de Império Britânico, né? É alguma coisa, você não acha que tem a ver com a Amazônia? Olha, eles já estão na Amazônia há muitos anos. Eles já estão na Amazônia, ó. Os Rothschild são donos da Amazônia. E nós não podemos esquecer que o Príncipe William é da família Rothschild também. Porque a mãe dele é Spencer, mas tem sangue Rothschild. Entendeu? Então, nós temos que... Presta atenção, se você olhar a colonização brasileira, né? Você vai ver que quem financiou a colonização brasileira foram os ingleses. Eles estão aqui desde sempre, eles são donos da terra, entendeu? A Amazônia é deles, deles dos Estados Unidos. Nós temos que entender que os Estados Unidos é um braço do Império Britânico, entendeu? Esse Império Britânico ele não parou, ainda tá aí. E ele tá aí passeando, né? Ele tá aí, acho que veio pra COP, né? E bem na hora que aconteceu isso, né? Tá tudo interligado, né? Tudo interligado, entendeu? Ele tá andando na Terra porque ele vai ser o próximo rei, né? Ele é o próximo rei. Mas leia Isaías 23, que lá fala sobre a Grã-Bretanha. O reinado de 70 anos da rainha, e depois eles iam cantar com uma prostituta, e eles estão cantando com uma prostituta, porque o reinado britânico tá caindo, né? Aparentemente parece que tá firme, mas não tá tão firme assim não. Eles estão cantando como prostituta, entendeu? Eles são tudo desse jeito aí. Tudo isso aí, todos eles, viu? Todos eles. Os brasileiros se safaram disso. Mas lá pra cima é tudo. Todos são. Inclusive, eles têm um reprodutor só, né? O reprodutor, o pai desse menino aí, desse que é o príncipe, não é o Charles. Não, é o príncipe, é o pai do rei da Espanha hoje. É o pai do rei da Espanha, que é rei hoje. É o pai dele que era o reprodutor oficial de toda a realeza negra. É loucura, parece falar isso, né? Mas a verdade é essa daí. Mas vamos lá, né? Deixa eles lá. Deixa eles lá, porque eles têm um lago de fogo para herdar, né? Eles têm um lago de fogo para herdar. E nós temos uma vida eterna para herdar, né? Paz, Vânia, Shalom, Aline. Deixa eu ver se mais alguém entrou. Não dei Shalom. Acho que não. Acho que tá todo mundo certinho. Mas tá bom. Hoje eu fiquei muito feliz porque a Fernanda passou para mim de manhã a Bíblia dela judaica, né? Que tá escrito: a soma da tua palavra é a verdade. Nossa, isso me encheu meu coração de alegria. Por quê?
porque é uma pequenina palavra que muda todo o contexto, entendeu? E abrir a boca de verdade. Ela foi tirada de cena, né? Ela tá viva. Ela tá viva. Ela só foi tirada de cena, entendeu? Ela tá vivinha da Silva. É, vivinha, vivinha. Mas foi tirada de cena. É loucura? Pode falar que é loucura minha, mas não é não. Eu já estudo isso há muito tempo. Há muito tempo. O negócio é mais sério do que vocês imaginam, gente. Esse povo aí, não, eles não são de brincadeira, entendeu? Eles não são de brincadeira. Eles são um patamar que não é para nós, entende? Por isso que eles nos chamam de gado, entendeu? A mãe de quem tá viva? Do príncipe que tá aí. Do príncipe que tá aí. É. Ela foi tirada de cena. Tirada de cena. Simples assim. Entendeu? E tá aí, né? É, essa daí mesmo. Você pesquisando, vendo as imagens, as fotos que existem, é incrível. Mas é verdade, entendeu? Só que, né? Como nos Estados Unidos como é que diz? Ali é. Ai, gente, isso daí sabe, isso é tão baixo o nível deles, é tão baixo, que não dá nem pra gente ficar falando muito, você tá entendendo? É muito. E aquilo ali, eles não são humanos, sabe? Eles são os dominadores do mundo, né? Todas as casas reais da Europa. Todas as casas reais da Europa são dominadores do mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os presidentes americanos, todos eles são parentes da Casa Real Britânica. Vocês sabiam disso? Todos eles, independente. E tem outra coisa. Lembra do Van Damme? Lembra desse pessoal? Schwarzenegger. Tá lembrado deles aí? Né? Quem vê muito filme. Né? Todos esses que são europeus que vão para Hollywood, fazem sucessão, né, em Hollywood, todos eles são das famílias negras, das famílias da realeza negra da Europa. Todos eles. O Schwarzenegger é príncipe, é um príncipe austríaco, tá bom? Pra vocês terem ideia. O Van Damme, a mesma coisa. Sim, até o Abraham Lincoln. Todos são parentes deles, todos. Não se enganem, não se enganem. Aí você vai falar assim, mas ele era crente. Meu irmão, acho muito difícil, viu? Acho muito difícil. Tinha nome, né? Ter nome é uma coisa. A rainha tinha, né? A rainha era, como é que fala? Chefe da igreja anglicana e também era a principal bruxa Wicca ao mesmo tempo, entendeu? Tem foto dela sendo coroada na bruxaria Wicca. Ela mocinha sendo coroada como bruxa Wicca. Entendeu? Então, meus irmãos, é tudo. Sim, todos eles. Hollywood em peso. Hollywood em peso, não são humanos. Não são. Então, por acaso, você já viu algum brasileiro chegar lá e fazer sucesso em Hollywood? Você já viu algum brasileiro chegar lá e tá o seu nome na calçada da fama? Você já viu? Você já parou para pensar nisso? Você já viu algum do Equador para baixo está lá na calçada da fama? Eu li um livro de Abraham Lincoln com o que relatava dos vampiros. Eu fiquei chocada. Tudo, minha irmã. Tudo desse jeito. Gente, nós somos abençoados, tá? Porque nós somos o terceiro mundo. Louve a Deus porque nós somos terceiro mundo, tá bom? Porque o terceiro mundo é descartado, porque aqui a maioria de nós somos todos tentou e não conseguiu, não levou. Nenhum deles consegue. Nenhum. Olha que como é o nome dele? Aquele magrelinho que fez aí um filme grego, né? Da Grécia Antiga, né? Esparta, não sei se é Esparta.
Olha que aquele rapaz fez uma atuação que nenhum hollywoodiano faria melhor do que ele. Nem ele conseguiu, entendeu? Nem ele conseguiu. Por quê? Porque lá só entra, esse mesmo, Rodrigo Santoro, porque lá só entra os anjos caídos, as estrelas da calçada da fama, entendeu? As estrelas da calçada da fama. É um jogo, né? Ali é um jogo. Podemos não ter poder nem sermos os mais ricos, mas pelo menos somos exatamente isso daí. Temos o DNA do Criador, entendeu? Por isso que eu falo, louva a Deus você pertencer ao terceiro mundo. Porque o terceiro mundo, tá? É o mundo dos humanos. É o mundo. Por isso eles têm raiva de nós. Porque nós somos humanos e eles não são. Entenderam? E os humanos que vivem lá, eles vivem numa situação assim, eles escutam o que eles dizem, né? Shalom Silbene Bittencourt. Eles vivem numa situação assim, se eles aderirem ao que eles querem, eles têm que entrar na mesma onda, têm que fazer todo o ritual, entendeu? São os agregados, né? Mas aqui não. Aqui o povo é comandado. Eles tentam fazer, mas a bruxaria daqui é de nível baixo, entendeu? Não conseguiu também. Não consegue, vai só por um tempinho. Depois eles só afofam com a pessoa, entendeu? Todo sentido, meu irmão. Todo sentido. Eles não gostam de nós. Glória a Deus por isso. Eu louvo o Senhor por isso, né? Los Angeles significa cidade dos anjos, exatamente isso. Lembra do filme Cidade dos Anjos, lembra? Do filme? Ari tá contando Gênesis 6, aquele filme conta Gênesis 6, a Cidade dos Anjos conta Gênesis 6. Quem assistiu aí? Eu assisti acho que 2 vezes, né? Que tem aquela atriz, eu gosto muito dela. Pelo menos eu gostava, né? Nunca mais eu a vi. Uma dos cachinhos dourados, assim, que ela casa com o anjo, né? Aí ela, quer dizer, ela morre antes de casar com ele, né? Ali tá contando, você vê, Mega Ryan. Aí você vê, eles sempre esfregam isso na nossa cara, exatamente. Aí você vê eles todos na praia vestidos de preto, anjo vestido de preto. Interessante, né? Todos eles. E ele ainda tem um que acha no hospital que ele tem filhos, né? Lembra disso? Tá lembrado disso? Irmãos, aquilo ali eles esfregam na nossa cara. Quando eu li o livro de Enoque, eu entendi o filme. Quando eu li o livro de Enoque, eu entendi o filme. Entendi Judas aqui. Entendi o 6 de Gênesis. Aí que eu comecei a compreender por que Jesus chamava aquele povo de raça de víboras. Tá entendendo? A senhora o Trump e o Elon Musk serem do anticristo? O Trump sim. O Elon Musk não. O Elon Musk ele tá trazendo a marca. Ele tá trazendo ele e o Peter Thiel estão trazendo como é que chama? Ele está trazendo toda a tecnologia, né, para a marca da besta e para levantar o Deus, né, que vai reger o mundo, que é o Deus, né? E sobre os prêmios Oscar, exatamente só eles que ganham. Raramente, quando ganha algum de fora é porque tem parentesco com eles. Entendeu? Quando algum de fora ganha é porque ele tem parentesco com eles ou fez algum ritual muito sério para poder entrar na corporação dos caídos, entenderam? É isso que acontece. Então, quando falam que se converteu um ator hollywoodiano, eu praticamente não acredito. Entendeu? Como tem um vídeo aí, né, de um rapaz que diz que ele é Nephilim e se converteu. Isso é mentira, Nephilim não se converte. Nephilim não se converte. Entendeu? Você lê a Bíblia, só você lê a Bíblia, o livro de coisa, você... Irmã disse que o Sam Altman e o Peter Thiel não são humanos. Sim, e o Elon Musk também não.
Nenhum deles é. Olha a fisionomia deles. Olha os olhos. Olha os olhos. Pois é, aquela atual esposa. Então, pois é, tudo farinha do mesmo saco. Essas daí são duas bruxas do Brasil, mas não chegam no nível deles, tá? Mas elas são bruxas daquelas da pesada, mas não chega no nível dos lá de cima, não chega, o nível delas é bem mais embaixo, isso eu posso garantir para você, é bem mais embaixo, o nível lá de cima, o nível, gente, do Equador para cima é totalmente diferente, veja o Haiti, tá entendendo? Veja o Haiti, veja, como é que diz? Boa noite, Meire. Veja, como é que fala? A bruxaria do Equador para cima, mesmo nos países Cuba, Haiti, México. A coisa é séria. Coisa ali não é o Brasil, não. A bruxaria daqui é café pequeno pro que tem lá para cima. Aí quando entra na águia, aí o negócio lá é satanismo do mais forte que existe, igual a Inglaterra. A Inglaterra, os países nórdicos são o satanismo deles é o mais alto que você possa imaginar. Aí o pessoal fala assim, mas por que não poder celebrar o Natal, né? Pois é, o Natal vem desse povo aí. E o Natal que vem desse povo era uma árvore cheia de cabeça de criança que eles penduravam na árvore. Tá entendendo? Cheio de cabeça de criança pendurada na árvore. E aí, para ficar mais bonito, romântico, né, e tudo mais, fizeram bolinhas enfeitadas. Mas na realidade, o negócio sério mesmo é cabeça de criança, para agradar o deus Tammuz, que morre no dia 24 e ressuscita no dia 25. Entenderam? Irmãos, é muito sério, é muito sério. Agora o pessoal vai e celebra Natal, né? Aí complica, né? Eu estava aparecendo uns vídeos que foram pesados, tipo pessoas possuídas, mas era diferente. O negócio sabe vampiro, aquelas histórias de Frankenstein, aqueles negócios desse jeito? É isso aí, tá? É isso aí. A justiça, o juiz julgou procedente. Aconteceram umas coisas tão estranhas que nessas horas a gente vê como o maligno age. Chega a ser inacreditável. Mas vamos lá, gente, vamos para a palavra de Deus, né? Porque essas coisas aí vão ficar tudo aqui, tá? A gente precisa saber, mas a gente não pode colocar isso, sabe? Eu conheço muito sobre isso, estudei muito, estudo, ainda leio muito sobre isso. Hoje mesmo eu tenho uma, como é que diz, uma filha espiritual, a Renata, então ela sempre manda as coisas para mim, sempre eu tô vendo, eu nem passo lá no grupo para não, como é que diz, não amolar as pessoas, né? Mas eu tô vendo o tempo inteiro, são os clones que eles fazem, né? Como é que os néfilins se reencarnam, essas coisas todas, eles são néfilins, todos eles são néfilins, e eles reencarnam de um corpo para o outro, é o que eles chamam de viajante do tempo, entendeu? Viajante do tempo. Mas vamos lá, voltando para a palavra de Deus, que é o que nos interessa, né? Hoje eu fiquei muito contente quando a Fernanda mandou para mim a imagem da Bíblia dela, né? A imagem da Bíblia dela com aquilo que eu falei ontem, que tem na Bíblia da Reina Valera, né? Dizendo que a soma da tua palavra é a verdade. Essa palavrinha, ela faz toda a diferença no versículo, toda a diferença. Quando você tira ela, não fica a mesma coisa. Mas quando ela está, você entende que toda a palavra de Deus, ela somando ela toda se liga, entenderam? Autores diferentes e tudo mais, todas elas se ligam. Então diz a soma da tua palavra. Aí quando foi agora, eu tenho uma Bíblia que se chama Contextual, e eu tinha esquecido dela. Aqui, ó. Bíblia textual, né? Mas aqui embaixo tá contextual, olha lá, ó. Tá vendo, ó? E quando eu falei, vou olhar nessa Bíblia, porque nessa eu não olhei. Quando eu abro aqui, tá escrito:
A soma da tua palavra é a verdade. Eu fiquei muito feliz, porque agora eu vou usar ela para ler. Entendeu? Exatamente, nada fica para trás. Aqui, tá escrito aqui. Então eu já vi que essa Bíblia é boa. Essa Bíblia é boa. Então eu vou começar a usar ela. Não hoje, porque eu já separei na outra, né? Quando a gente acostuma com uma, fica difícil você... Como é que chama? Nesse momento que você não se preparou com a outra, né? Eu fiquei tão feliz de achar aqui, porque em nenhuma Bíblia, ontem eu procurei mais ou menos... Ai, foi bastante Bíblia aí que eu procurei. Eu tenho um monte de Bíblia aqui, tem uma de cada versão. Eu tenho mesmo para poder procurar, e nenhuma delas dava isso. E nessa daqui, quando você mandou hoje de manhã para mim, eu fiquei muito feliz. E agora Deus me aumentou minha felicidade, porque eu achei que eu tenho uma que tem também. Glória a Deus. Mas vamos lá, irmãos. Ontem nós estávamos falando sobre o lagar da ira de Deus, né? Jesus vai pisar o lagar da ira. Lembra? Nós lemos em Apocalipse 14, versículo 14. Com a pulseira de cobre, a senhora pagou... Não, a minha filha comprou, acho que ela pagou R$25, se não me engano. 25. Eu uso por causa do meu ouvido, e melhorou muito o meu ouvido, o zumbido no meu ouvido. A pressão na cabeça melhorou demais, eu já não sinto mais a pressão que eu sentia. E o zumbido tá regulado, entendeu? E o zumbido, graças a Deus, regulou. Então é por isso que eu tô usando ela. E se brincar muito, eu vou arrumar outra para usar no outro braço também, porque eu sinto que desse lado aqui, o zumbido não tem mais, só tá desse lado. Então, vamos lá, vamos ver, né? No capítulo 14 de Apocalipse, do versículo 14, eu vou ler mais uma vez aqui, só para a gente poder dar, como é que diz, pegar o fio da meada para poder seguir, tá? E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega. E já é vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Lembra que eu expliquei? Essa seara da terra são os pecados dos homens, já estão maduros, já não tem mais o que fazer. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu sua foice sobre a terra, e a terra foi cegada. Nós não podemos esquecer que neste momento os homens já estão todos marcados com a marca da besta. Presta atenção. Os que não estão escondidos. Presta atenção nisso, isso é um detalhe importante de se analisar. Todos os homens no momento do lagar da ira, todos os homens da terra que vão guerrear, todos eles estão marcados com a marca da besta. Os que não estão escondidos. Presta atenção nesse detalhe, nessa informação. O povo que não vai marcar a marca da besta, que vão ser guardados por Deus, estarão escondidos. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo. Então, dois anjos saíram, um do templo e o outro do altar, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz, Shalom Joelma, dizendo... Aliás, clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras, quer dizer, o tempo do pecado já, elas estão, chega a estar apodrecida de tanto pecado. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até os freios dos cavalos. Então, nós estamos estudando aonde é que fica essa região. Essa região fica no entorno de Jerusalém, no entorno de Israel,
Presta atenção, desse Israel pequenininho que você está vendo aí, tá? Fica nesse entorno. Então, o primeiro a ser pisado na ira vão ser os egípcios, tá? O primeiro é o Egito, segundo é a Pérsia, Elão, que hoje é o Irã. Terceiro é o Iraque, esse vai ser totalmente exterminado, tá? Esse será totalmente exterminado. Isso, onde vai acontecer o dia do Senhor, exatamente. O quarto são os países árabes, a Península Arábica. Ela será toda pisado lagar. Agora, presta atenção, tirando o Iraque, esses países vão ter remanescentes que estarão escondidos. Presta atenção nisso. Porque Deus tem pacto com esses outros países, tá? Então, a Península Arábica, ela vai ser inteirinha pisada. E uma coisa interessante aqui, ó. Quer ver? Em Isaías 63, vamos ver Isaías 63. Eu li ontem, mas vamos ler de novo hoje. Isaías 63 diz assim: quem é este que vem de Edom, quer dizer, da Jordânia, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso em salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como a daqueles que pisa uvas no lagar? Ele vai pisar o lagar da ira de Deus. Maris, boa noite, minha irmã. Boa noite, Eliane. Olha aqui. Eu sozinho pisei o lagar, e todos os povos, ninguém se achava comigo. E eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou com as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração. Não se esqueça que Jesus, ele está vingando tudo aquilo que fizeram com ele. Tudo aquilo que fizeram com ele, esse é o dia da vingança. Tudo aquilo que aqueles homens fizeram com ele. E o ano dos meus redimidos é chegado, e olhei, e não havia quem me ajudasse. E espantei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Então vamos lá. Então nós temos a Península Arábica, e temos aqui, ó, Etiópia, Somália, Dedã. Quem que é Dedã? Dedã está na Arábia Saudita. É uma cidade que se chama Al-Ula hoje. Quem é Sebá? Sebá está na Etiópia e Somália. Tá? E eu quero ler com vocês aqui, porque tem outros também. Tem Cuxi, tem Sudã, tem Etiópia, que eu já falei. Tem Fute, tem Líbia. Tá? Então, esse povo todo está no entorno, está ali na ponta da África, perto do Egito, vão subir para a Síria, Líbia, todos eles vão ser massacrados, a Síria vai ser destruída, Damasco não vai mais existir. Estão entendendo? Vai para a Pérsia, mas vai também para o norte, e é o que nós vamos ver agora. Quer ver? Vamos ler aqui Ezequiel 38. Eu não vou ler tudo porque é muito extenso, mas Ezequiel 38. Vocês anotem aí para depois vocês lerem, se vocês tiverem interesse, é claro, né? Eu, como tenho interesse, eu anoto tudo, meus irmãos, eu anoto tudo. Veio a mim a palavra do Senhor. Por que que o lagar está aqui também? Porque Deus vai chamar as nações para o combate. Todas as nações vão para o combate. Mas o combate é lá, é nessa região. Entenderam? O combate não vai ser no mundo inteiro.
vai ser nessa região aonde está Israel. Deus vai vingar todo o mal que fizeram ao povo de Israel e ao povo de Deus. Todas as palavras torpes que foram colocadas diante do Todo-Poderoso, todas as palavras malditas, todas as mesas de, como é que diz? Como tá lá, né? Exatamente, as nações vão para lá, para essa região, as nações estarão nessa região. O final do lagar é a batalha de Gog e Magog. Entenderam? Esse é o final do lagar. Presta atenção. É muito interessante isso daí. Olha aqui, ó. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Tem algumas Bíblias que diz príncipe e chefe, príncipe de Hush, né? Hush e Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Então, esse é o extremo norte. O extremo norte. Se você traçar uma linha de Jerusalém reta, você vai dar em Moscou. Você vai dar em Moscou, por incrível que pareça. Aí você fala assim, mas irmã Ruth, o norte não é a Síria, o norte não é esse e aquele. Presta atenção numa coisa. Cada vez que Israel pecava, o mal vinha do norte. Do norte, do povo que estava habitando aquela região. Nós temos que entender que o povo foi subindo. E ele vai chegar até o extremo norte, que é o povo de Jafé, que são os russos. Presta atenção. E diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente. Por que será que ele falou isso? Todos vestidos bizarramente, né? Congregação grande, quer dizer muita gente com ele, né? Muita gente com esse príncipe de Meseque e Tubal. Peraí, gente, deixa eu colocar aqui minha bateria. Olha aqui. Congregação grande com escudos e rodelas, né? Aquelas rodelas. Então quer dizer que houve alguma coisa para eles não estarem com os apetrechos deles de guerras nucleares aí, que eles chamam de guerra nuclear, que eu não acredito em nada disso. Porque eles estão aqui, ó, vestidos bizarramente. Sim, Deus vai colocar um anzol nele, né, no nariz dele para trazer. Armadura completa, pois é, olha aí, ó. Vestidos bizarramente ou armadura completa. Congregação grande com escudo e rodela. É aquelas armas antigas, manejando todos a espada. Não é armamento bélico, não, irmãos. É armamento de guerra corporal. Como antigamente, olha aqui, ó. Persas, olha isso. Etíopes, Put é a Líbia, tá? E com eles, com escudo e capacete. Gomer, que é o povo da Europa, tá? Gomer é exatamente Alemanha, tá? Todas as suas tropas, a casa de Togarma, é a região ali da Turquia, aquele povo todo ali daquela região, entendeu? Estão acorrentados, exatamente. Aqui, ó, da banda do norte, e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti. Irmãos, isso aqui vai estar o Brasil no meio, vai estar a América Central no meio, vai estar esses povos que vão receber a marca, eles vão estar tudo aqui. Eles vão estar tudo aqui. Olha aqui, ó, que se reuniram com eles, serve-lhes de tudo de guarda. Depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos. Então quer dizer que é no final do lagar da ira. Virás à terra que se retirou da espada,
e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Olha isso. Muitas pessoas focarão nos seus países, pessoas que não farão parte desse exército. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz Jeová, e acontecerá naquele dia, que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muros e não têm ferrolhos nas portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e de tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Quem que habita no meio da terra? Israel. Israel é o umbigo do mundo. Sebá e Dedã, os mercadores de Tarsis, que são os fenícios, e todos os seus leõezinhos te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata, o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová, não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo. Olha isso, eles estão montados a cavalo, eles não estão montados em arsenal bélico. Grande ajuntamento e exército numeroso. Alguma coisa aconteceu que destruiu o arsenal deles. Ou será que a tecnologia deles vai falhar? Será que é isso? Nós temos que esperar para ver. Será que a tecnologia vai falhar e eles não vão poder usar? Ou será que vai haver uma guerra que vai fazer isso aí desaparecer todo o arsenal deles? É a pergunta que nós vai ficar no ar para a gente pensar e para a gente observar como vai ser o andamento das coisas. Olha aqui, ó. E subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Linguagem figurativa de cavalos? Não, minha irmã, não é linguagem figurativa. Isso aqui é linguagem literal, tá? Essa não é tanques, não. Você pode reparar que a linguagem, porque quando João fala, ele fala, parece tal coisa, parece tal coisa. Não, aqui ele está falando o que é. Ele vê o que é. Entendeu? Mas não é, pastor. Se o senhor olhar a linguagem de Ezequiel, ele está afirmando o que é. João fala, eu vi uma águia como, eu vi isso como. Lá ele vê as coisas e ele fala como uma águia, como um tigre, como isso, como aquilo. Aqui não, aqui ele está afirmando o que é. Repare, é só ler para ver. Só ler para ver, olha aqui, ó. E subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Eles vão vir, repara para ver a linguagem de João e a linguagem de Ezequiel. A de Ezequiel ele afirma, a de João ele diz como isso, como aquilo, entendeu? Então, eu acredito, pastor, digo para o senhor uma coisa bem séria. Quando Isaías vê determinadas coisas também que ele não consegue entender, ele fala como. Ezequiel também tem lugares que ele fala como, tá?
Mas aqui não, aqui ele está afirmando o futuro do jeito que ele está vendo. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando. E digo uma coisa, alguma coisa vai acontecer que vai fazer com que essas armas fiquem obsoletas. Eles vão ter que ir na força do braço. Eles vão, porque diz que lá em Apocalipse diz que o lagar vai chegar, né, na altura do cavalo, não é isso? É lá ou é em outro? Não me lembro agora, deixa eu ler de novo lá. Peraí, só um pouquinho. Apocalipse 14, 14. Vamos aqui, vamos olhar de novo. Ele assentou na nuvem e saiu do templo, tá? E o anjo meteu a foice. E o lagar foi pisado fora da cidade. Olha aqui, ó. E saiu sangue do lagar até os freios do cavalo. Olha aqui. Ele não está dizendo como o cavalo. Não, ele está dizendo freios do cavalo. É diferente, presta atenção, do que como João fala da águia, como asas de águia, como isso, como aquilo. Não, ele está afirmando que o sangue do lagar até os freios do cavalo. E os freios do cavalo é até quase a boca do cavalo, né? Porque a freio tá aqui. Entenderam? É acima da coxa do cavalo, bem acima. Então, tem uma diferença. Eu acredito que alguma coisa vai acontecer, que esse material deles todinho vai ficar, não vai funcionar, ou vai haver uma guerra, eles vão acabar tudo nessa guerra, ou vai acontecer a queda da, como é que diz? Ele está citando até onde se chegaria para eles entenderem. Não, pastor, o senhor pode, leia com atenção, o senhor vai ver. Aquilo ali é afirmação, como está afirmando aqui em Ezequiel, entendeu? Como está afirmando como vai ser essa guerra. Isso eu tenho certeza disso, absoluta. Essa tecnologia não vai ser usada para com Deus, não. Ele vai fazer cair tudo. Vai acontecer alguma coisa, a gente não sabe. Lembra que tem uma parte que Deus fala para João não escrever o que os ais, né? Não lembro se são os ais que ele fala para João, não escreva. Não escreva. Nesse inteirinho aí, alguma coisa tem. Entenderam? Mas aqui é afirmação, não tá? Sabe, eu entendi uma coisa, que a Bíblia tem as partes que são figuras de linguagem, mas eu digo para vocês, a maioria delas não é figura de linguagem, é real. É o que está falando aqui. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza disso aqui. Agora, por que é que eles vão saquear Israel? Qual é o que o mundo está vendo num pedacinho de terra daquele tamanho? Presta atenção. Ó, pastor, eu não sei. Eu sei que o que a Bíblia diz é verdade. Então, se ela diz que vai haver 200 milhões de cavalos, eu creio que vai haver 200 milhões de cavalos. Eu não sei de onde eles vão vir, mas uma coisa eu sei. Se a Bíblia falou, é porque é. Isso aí eu tenho certeza. Entenderam? Eu não sei de onde vai sair tudo isso. Mas não sei se vai sair do fundo da terra, do fundo da terra, mas eu não creio que seja linguagem, não. Eu não creio que seja linguagem, não. Eu creio que seja, porque Deus não vai guerrear com máquina, Deus vai guerrear com homem de carne e osso. Isso aí pode ter certeza. Agora presta atenção. Por que esse povo vem tudo? Eles vão vir todos. Peraí, ô Amelinha, espera aí. Gente, a Amelinha é minha gata, tá? Deixa eu só tirar aqui pra ela entrar, peraí. Oh, meu Deus, mas você não dá sossego, hein? Oh, gata, sem vergonha, gente. Vem aqui que você quer entrar? Ah, tu é sem vergonha, hein? Vai, entra aí. Desculpa aí, gente. Eu sei que tem, mas nesse ponto aí eu digo pro senhor. Eu creio na literalidade do que está escrito.
Então, o que é que eles veem em Israel? O que tem naquele pedacinho de terra? Primeiro que é um pedaço de terra escolhido por Deus. Mas o que tem lá financeiramente para Gog querer aquele pedaço de terra? Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Lá tem uma jazida. Além de outras coisas que já descobriram que tem no subsolo de Israel, tem a jazida do Leviatã. No mar Mediterrâneo, a maior jazida de gás natural do mundo. E essa jazida, Gog está com os dois olhos em cima dela. Por quê? Rita, por que ele está de olho em cima dela? Porque a Rússia produz gás também. A Rússia produz gás. E nessa produção de gás, o que eles produzem não ultrapassa o que Israel tem. E Israel é muito mais fácil para ir para a Europa, o gás deles, do que o gás da Rússia chegar na Europa. Então, os olhos de Gog estão em cima do gás de Israel. Mas em Israel já foi detectado que tem muitos minerais, muita terra rara naquele país. Entendeu? É assim, eles querem acabar, mas financeiramente, politicamente falando, né? O que eles querem, né? É o que eles vão alegar, porque eles querem a recompensa, eles querem de Israel a sua riqueza, entendeu? Porque nós temos que entender que tudo isso que está sendo travado, o anticristo, ele vai aparecer por política, tudo é política, mas é claro que tem o fundo, que é nos constranger, que é nos tirar, né? É nos tirar a nossa salvação. A gente sabe disso. Mas ao fundo que vem para as pessoas que não entendem nada disso, que não têm capacidade espiritual para entender, né? Não tem capacidade espiritual para entender. E muitos dos governantes, né? Que muitas das vezes são, principalmente do terceiro mundo, que são obtusos, né? Não entendem o plano de Deus. Não entendem mesmo. Então o que vai acontecer? Esse pessoal, eles vão alegar que eles estão indo para Israel porque eles querem aquilo ali. Entendeu? Exatamente, homem selvagem, líderes políticos, malignos, exatamente, é isso aí. Então essa vai ser a grande cartada deles. Queremos o gás de Israel. Eles não vão, porque Israel, lembra que Israel esses dias estava tentando mandar o gás para a Rússia, não ia mandar mais gás, ou por causa da guerra, cortado o abastecimento de gás, Israel está mandando. Israel está mandando, que é do poço do Leviatã. Entenderam? Mas não tem só o poço do Leviatã, tem mais um poço. Deixa eu ver se eu anotei. Olha aqui, o doutor Javier Palácio colocou assim: esses governos pensam que podem fazer com o mundo o que querem, né? E aí ele colocou aqui que eles querem né? Aquilo que está em Israel, a riqueza que tem em Israel. Aí ele vai falando da Síria também, né? E fala aqui, que eu li para vocês. E agora ele fala da Síria, que a Síria vai ser totalmente destruída. Entendendo? Totalmente destruída. Vamos dar uma olhada lá. Depois nós voltamos aqui em Ezequiel. Vamos olhar Amós. Mas toda a finalidade, irmãos, o enredo da situação é político, tá? O enredo da situação é político. Mas por trás da política tem o fator espiritual. Entenderam? Amós 1, do 3 ao 5, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueate Avém.
e ao que tem o cetro de Bet-Edém, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. É outro lugar que será destruído, totalmente destruído. Não vai haver mais a Síria depois no milênio. Presta atenção. Gente, tem vários lugares que não vão haver mais no milênio, tá? Muitos lugares, tá? Seguindo aqui. Ele cita sobre o Bahrein, o Catar, ele cita sobre que eles serão pisoteados, vão desaparecer também, tá? O Edom, que está na Jordânia, né? Que está em Isaías 34. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Isaías 34. Deixa eu voltar para Isaías. Isaías 34. Do 1 ao 9. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas, das nações. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Presta atenção nisso. Isso aqui é o grande dia do Senhor, é o lagar da ira. É a batalha de Gog e Magog. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações. Olha isso. E o seu furor... Aí eu acho que eu tenho uns 40 minutos que eu comecei, Luquério, mais ou menos. E o seu furor... Peraí. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os mortos serão arremessados, e do seu corpo subirá mau cheiro. Isso é o lagar, tá? E com seu sangue os montes se derreterão. Olha isso aqui. Com o seu sangue os montes se derreterão. Não se esqueça que a planície do milênio vai ser plana, tá? Que a terra do milênio vai ser uma pangeia e vai ser plana. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como uma folha da vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. Olha isso. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia da gordura de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom, Jordânia. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros. E a sua terra beberá sangue até se fartar. Isso aqui é o lagar da ira de Deus. E o seu pó de gordura se encherá, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. E os seus ribeiros se transformarão em pez, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pez ardente, quer dizer, piche ardente. Os seus ribeiros se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em piche ardente. Irmãos, isso aqui, pode colocar aí no Isaías 34, presta atenção, igual Apocalipse 14, 14. É o lagar da ira de Deus. Entenderam? É o lagar da ira do Senhor. Presta atenção. Vamos lá. Já li esse aqui, Apocalipse 12, 14 nós lemos já. Jeremias 49. Vamos dar uma olhada em Jeremias. Jeremias 49.
Jeremias 49, versículos 7 ao 22. Vamos lá. Diz assim: contra Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã. Não esqueça que Dedã tá na Península Arábica. Porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o visitei. Se vindimadores, olha aqui, ó, Apocalipse 14, 14, está aqui também. Viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam, quanto julgassem suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Deus vai destruir os edomitas. Olha isso. E destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as suas viúvas confiarão em mim. Então vai ter um povo que vai ser um remanescente, pequeno, mas vai ter. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo totalmente o beberão. E tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente beberás. Vai beber a taça da ira. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração. E todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Irmão, assolado perpetuamente é destruído perpetuamente. O local vai ser destruído. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habita nas cavernas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Não adianta tentar subir, se esconder na caverna, o Senhor vai atrás. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra. Não vai mais existir. E dos seus vizinhos, diz o Senhor, não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte. Porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim e quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu como o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia subirá e voará, e estenderá as asas sobre Bosra, e o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Quer dizer, vão perder toda a virilidade assim, eles vão perder toda aquela gana de ganhar, eles não vão ter forças, eles vão ficar com a mulher que está para dar à luz, ela não tem força mais para nada,
ela só quer saber que o filho nasça porque ela já perdeu as forças, ela está vulnerável. Então eles vão ficar vulneráveis. Isso é o que está preparado para a descendência de Edom, para as terras dos edomitas. Presta atenção. Olha aqui, ó. Diz assim: Amon e Moabe são parte da Jordânia hoje. Muitos se arrependeram. A terra da Jordânia, muitos são crentes. Não sei se vocês sabem, mas eu sigo alguns canais de Israel, e lá na Jordânia eles estão preparando refúgio para os israelitas que vão fugir nesse tempo aqui. Eles estão na Jordânia, os crentes da Jordânia estão preparando lugares de abrigo para os israelitas, os judeus que vão fugir nesse momento aqui. Muitos vão fugir, muitos não vão passar por isso tudo. Outros israelenses já estão nas cavernas escondidos, tá? Já tem vários escondidos, comunidades messiânicas escondidas nas cavernas em Israel. Muito interessante ver isso aí. Olha aqui, ó. E aí ele termina aqui, ó. Ele termina em Isaías 19:11, tá? 19:11 a 25. Vamos lá, é o término. Depois eu vou mostrar só o que ele mostrou sobre o Trump, tá? Vamos ver aqui Isaías 19. Eu sei que é um pouco cansativo, né? Mas eu acho que é interessante porque nós temos uma dimensão de onde será tudo isso. Não vai ser nas Américas, não vai ser na Europa, tá? Não, vai ser numa parte da África, tá? Egito, Etiópia, Líbano, né? Por ali, Cush, né? Terra de Cush, de Put, né? Aquela região, entrando para o lado do Iraque, Pérsia, Península Arábica e subindo para Síria, naquele trecho. Vão ser 296 quilômetros quadrados de sangue. Até chegar quase no pescoço do cavalo. Vamos ler a última parte aqui. Isaías 19, versículo 11. Diz assim: Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direi: sou filho de sábios, filho dos antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nofe. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito. Irmãos, vocês viram a inauguração? Esse daí já vai ser já no final, né, Lorena? Essa parte é no final de tudo, né? Quando Jesus estiver descendo no Monte das Oliveiras com a igreja, entendeu? Né? Vamos ler Zacarias 14, né? Para a gente poder entender aonde vai ser o fim disso daqui. Olha aqui o que ele colocou. Está por desatar a guerra entre Israel e Líbano. O Líbano tem promessa de restauração. É um lugar onde tem muitos cristãos. Muitos cristãos. Quer ver? Zacarias 10. Vamos lá em Zacarias 10. Quer ver? Depois nós vamos para Zacarias 14, tá? Para a gente poder entender, né? Vamos lá, Zacarias 10, versículo 8. Diz assim: Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. Ele está falando aqui promessas feitas a Israel, tá? Mas vamos agora, esta zona, presta atenção, esta zona onde está o Líbano hoje,
tem promessa de restauração. Ele está falando aqui de terra, tá, gente? Terra, tá? Tem promessa de restauração dessas zonas todas, tá? Porque vai ser o grande Israel ampliado, né? O grande Israel ampliado. Olha aqui, ó. E eu os semearei entre os povos, lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trá-los-ei a terra de Gileade do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e as ondas das profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Agora vamos lá para Zacarias 14, tá? Zacarias 14. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor. É esse dia que está falando, o dia do lagar, tá? Que os teus despojos se repartirão no meio de ti. O pessoal vai vir para a guerra, né? Vai vir para a guerra para pegar os despojos de Israel. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Israel. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Essas nações aqui que nós ouvimos, todas elas que nós ouvimos hoje. Como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugiste do terremoto dos dias de Uzias. Vai ter um terremoto muito grande, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Todos os seus santos, todos. Quem são eles? Homens glorificados e anjos. Por que os anjos virão junto? Porque os anjos têm que buscar todos que estão escondidos nos quatro cantos da terra. Todos aqueles que estão escondidos, que não receberam a marca da besta, os anjos do Senhor vão buscar. Boa noite, Tássia. Vão buscar em todos os lugares. Presta atenção nisso. Nos quatro cantos da terra, nos confins da terra, aonde estiver o povo de Deus que não recebeu a marca da besta, homens e mulheres das nações, porque só vai sobrar 1/3 da terra. Entenderam? Só vai sobrar 1/3 da terra quando chegar aqui. Entenderam? Então os anjos vêm para resgatar esse povo todo, para começar o reino milenar de Jesus. Olha aqui, ó. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem de dia nem de noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Vai ser quando Deus começa a restaurar. Metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Você que fica aí brigando por causa de nome, tá? Para de brigar por causa de nome, não. Para, meu irmão, com isso. Jesus, Jesus, Yeshua, Yahshua, Yahoshua. São nomes que aqui, até no meio do povo de Israel, tem confusão do nome de Jesus. Até lá no meio tem.
Mas aqui, ó, quando tudo acontecer, um só será o seu nome. Nós vamos saber o nome dele de verdade. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon. Ao sul de Jerusalém, ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, maldição, porque Jerusalém habitará segura, e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne, presta atenção nisso. Eles quiseram tanta bomba atômica, né? Agora Deus vai jogar a bomba atômica neles. Olha isso aqui, o que vai acontecer, ó. Agora a bomba atômica vai vir de Deus. Olha aqui, ó. Presta atenção. A sua carne será consumida, estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Guerra de fogo amigo. Eles vão se matar entre eles. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata, vestes em grande abundância. E será a praga dos cavalos. Olha aqui de novo, falando dos cavalos. Não está falando como cavalo, está falando dos cavalos. E será a praga dos cavalos, dos muitos dos camelos, e dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos. Olha isso, ó. Não vai ter só cavalo, vai ter camelo, vai ter jumento, vai ter cavalo. Animais como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem ao Rei, o Senhor dos Exércitos. Todas as nações que restarem, que vão passar ao milênio, vão subir de ano a ano para adorar a Deus, a Jesus, em Israel, em Jerusalém. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, ó, dos egípcios, não subir nem virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações, que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Olha isso, tá vendo, ó? A única festa que vai ser celebrada no milênio é a festa das cabanas. Tá vendo? Uma festa só. Por isso Jesus vem na festa das trombetas. Ele retorna a segunda vez para resgatar Israel e constituir o reino milenar na festa do perdão, que é quando ele se reconcilia com Israel. Olha isso. E nós vamos celebrar todos os anos a festa das cabanas. As nações vão ter que subir a Jerusalém para celebrar a festa das cabanas. Por quê? Porque a festa das cabanas só vai se concretizar quando a nova Jerusalém descer dos céus, depois da batalha do Armagedon, né? A batalha final, onde Satanás é destruído totalmente, e todos os povos que estiverem com o diabo vão ser destruídos totalmente. Olha isso, entendeu? O Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios, e o castigo de todas as nações que não subirem a festejar a festa das cabanas ou dos tabernáculos. Olha isso, ele está repetindo, está afirmando de novo que vai ser. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor vai ter comida, vai ter festa, gente, é festa. Serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos.
E todos os que sacrificarem virão. Vai haver sacrifício, sabia? Só que não é sacrifício de expiação de pecados. É sacrifício de gratidão. Entenderam? Porque Deus está ensinando o povo a adorá-lo. Então não vai ser sacrifício para a purificação dos pecados, mas vai ser sacrifício de gratidão. Tá aqui, ó. E todos os que sacrificarem virão, e delas tornarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na terra do Senhor dos Exércitos naquele dia. Que interessante, né? O reino milenar de Jesus, irmãos, é a última oportunidade daqueles que restaram das nações de se converterem a Cristo. É a última oportunidade. Depois disso, vem a eternidade, quando Deus vai habitar com os homens na terra. E aí não vai haver mais sacrifícios, não vai haver mais nada. Aí encerra tudo isso e nós vamos viver para sempre a eternidade com o Pai. Por isso, nós comentamos ontem sobre a frequência do 3 de Atlas, que é 8, 13, 8, 5, 13, 8. Termina com a eternidade com o Pai. Entenderam? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Vocês tenham entendido o que foi passado. E esse lagar, quando vai acontecer? Estamos próximos dele. Ruth viu quantas pessoas chegando em Jerusalém, o que acha? Não, eles estão chegando em Jerusalém. Tem muita gente que é turista, mas tem muita gente que está com medo do que está acontecendo, né? Da perseguição que já está na Europa, né? Eles estão sendo levados pelo medo para Jerusalém. Agora, os países que não estão havendo essa perseguição, eles estão quietos no seu, eles não estão indo para lá não, entendeu? Mas os países que estão sendo, Europa mesmo, muitos europeus já estão indo embora, muito judeu europeu já está indo embora para Israel. Porque Israel, assim o assado é a terra deles e lá eles têm mais proteção do que na Europa, né? Isso aí não tem nem o que ver. Aqui eu acredito que Deus vai guardar muita gente aqui. Eu acredito que Deus está fazendo uma limpa no governo aqui. Deus está fazendo uma limpa. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu tenho certeza. Deus está julgando o Brasil. Creio eu que creio, né? Não tô falando, isso não é profecia, não, isso não é revelação, nada disso. Eu acredito que muitos vão vir para o Brasil para ser guardados aqui. De todas as nações, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Mas essa reunião aí, ô Lorena, não é agora, tá? Não é agora. Não é agora. Essa reunião aí vai ser no milênio. No milênio que vai ser a reunião total de todos os judeus lá, entendeu? Você vai inundar a cidade dos Estados Unidos? Mas não é só lá não, vai inundar aqui também. 40 quilômetros o mar vai entrar para dentro do território brasileiro. Nós vamos perder 40 quilômetros da costa, tá? Da costa brasileira vai ser perdida. Não é só os Estados Unidos, não. Esse meteoro com certeza é o absinto. Com certeza é o absinto. Ou é o absinto ou é a grande rocha, né, que cai. É um dos dois, entendeu? Eu espero, irmãos, que vocês tenham entendido, tá? E que a gente possa se preparar para esse momento tão maravilhoso, né? Que vai ser. Que nós possamos estar em pé no Monte das Oliveiras com Cristo, presenciando algo tremendo, tremendo, tremendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar então, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. As águas vão ficar amargas quando cair nos rios, né? Nos rios. No mar vai matar vai matar os peixes do mar, as embarcações, vai virar tudo sangue, né? Mas no do rio, que vai ser o absinto, é que as águas ficam amargas. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de paz e justiça. Tu és um Deus que cuida do teu povo, tu és o Deus que nos ensina a tua palavra.
Tu és um Deus, Pai, que muitas das vezes nós lemos e não entendemos, mas a gente vai lendo e o Senhor vai mostrando, vai explicando. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Pai, a entender e estarmos ligados no trono da Tua graça para que nós não venhamos a sucumbir àquilo que está para acontecer. Que o Senhor nos guarde. Esses dias passando, tudo isso que aconteceu aqui, nós vemos que nós não estamos preparados ainda para o mal. Nós estamos preparados só para o bem. E nós muitas das vezes nos desesperamos. Nos desesperamos. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós, vem nos ajudar a nossa pequena força. Ajuda-nos a nossa pequena força para que nós possamos enfrentar as intempéries que vão chegar. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está preparando um povo zeloso e de boas obras para entrar na vida eterna. Eu te agradeço, Senhor, porque nós somos chamados, escolhidos para esse tempo. E eu te peço em nome de Jesus, dá-nos capacidade. Abençoa meus irmãos, abençoa a sua despensa, abençoa suas roupas, abençoa a sua amassadeira, abençoa, Senhor, porque as coisas estão ficando difíceis, o alimento está subindo e as pessoas estão perdendo o poder de compra. Mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai multiplicar o que tem na panela. E eu te louvo por isso. Te agradeço por tudo, Pai, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. A Rita está falando aqui sobre Santos, né? O barulho de Santos, né? Eu vi também que viram na praia de Santos, não sei se confere, mas primeiro foi o que eu vi, né? Viram na praia de Santos um barco, aliás, um navio fantasma. Presta atenção, esse barulho do fundo do mar de Santos é o Leviatã, gente. Esse barulho no fundo do mar de Santos é o Leviatã que está acordando para os últimos dias. Ele vai aterrorizar as nações. Presta atenção. Leviatã é um ser criado por Deus que vive nas profundezas do mar. Ele foi criado para os últimos dias desse mundo. Ele vai aterrorizar as nações. Como é que é? Você falou o que foi dito sobre o Trump. Ah, sim. Deixa eu mostrar aqui. Então, não tenho medo, tá? Não tenho medo porque é o seguinte. Deus está por cima. Tem forma física? Tem. Ele é um crocodilo. Ele é um crocodilo em tamanho monstruoso. Entendeu? Leia Jó. Jó fala sobre ele. Jó fala sobre ele. Dá todas as características. Não entra nele. Nele não entra. Gente, deixa eu ver onde que eu guardei a foto que eu separei. Ah, meu pai. Será que eu não guardei? Gente, amanhã eu mostro. Amanhã eu mostro. Acho que não foi aqui nesse celular que eu guardei. Oh, meu pai. Não foi aqui não. Peraí, deixa eu ver aqui. Amanhã eu mostro. Tá nesse celular aqui. Tá? Tá nesse celular aqui. Não é figurativo, não. É o que eu tô falando, gente. A Bíblia não é figurativa. Muito pouca coisa é figurativo, tá? Muito pouca coisa. Eu tenho estudado a palavra, tenho observado, a Bíblia é literal, é que a gente não acredita. A gente não acredita no que lê. Mas a verdade da literalidade da Bíblia é incrível. Entendeu? Ele é um ser, diz que quando ele respira, e expira, ele solta fogo pelo nariz. Não consegue, uma flecha não entra nas escamas dele, entendeu? Não entra nas escamas dele, ele é monstruoso, ele foi criado para o fim. E tem o Behemoth também, tem o Behemoth.
Exatamente, para enganar os que se dizem sábios. Então, a Bíblia, gente, ela não é tão somente espiritual, não. Não, a Bíblia é literal. Quando Deus fala das coisas, ele está falando ali. Ele está falando. Tá? Então, eu vejo muita gente dizendo a marca da besta. Não, a marca da besta é uma coisa espiritual. Meu irmão, a nossa marca é espiritual. Deus não vai chegar e carimbar você para você ficar ridículo. Não, Deus não deixa filho dele ridículo. A marca dele vai ser um brilho em nós, que Satanás vai ver e não vai poder conosco. Quando você ora, você já tem o brilho de Deus na tua vida. Agora o diabo vai ter que carimbar você. O diabo vai ter que colocar uma coisa que apareça. Tá entendendo? Agora fica aí falando, não, a marca da besta é o pensamento e é o trabalho. Meu irmão, em nome de Jesus, é claro que é o pensamento. Quem pensa errado vai receber a marca da besta, com certeza. Mas ela é literal. Quem que imaginava que a imagem da besta ia ser uma inteligência artificial? Você achava isso? Eu não achava. Eu nem sabia o que é inteligência artificial. Tá aí. Como que vai dar fôlego para a imagem? A inteligência artificial. Ela já não está conversando no celular com você? Quer dizer, comigo não, porque eu não converso com ela. Mas não está conversando aí com o povo? Então, isso não é literal, irmãos. Isso quer dizer, isso não é, como é que fala? Isso não é espiritual, isso tá na cara. É literal, é física. Exatamente isso daí. Estão entendendo? Então, vamos sair dessa de enxergar tudo no... Não, mas isso é figura de linguagem. Não, meus irmãos. Tem coisas que realmente são figura de linguagem. Mas tem outras que não são, não. Não. De jeito nenhum. Tá escrito, tá aqui. Leia o livro de Enoque para vocês entenderem, porque lá não tem figura de linguagem. Lá tem a literalidade da situação. Entendeu? Lá tem a literalidade da situação. O próprio Google, exatamente, o próprio Google é inteligência artificial. Desculpar por quê, Lorena? Como que ele vai matar quem não adorar ela? Ele não vai matar, ele vai matar os dele, só clicando no botão. A nós não, ele vai ter que capturar. E o exército que ele vai pegar para capturar é o pessoal da capa preta, que faz isso aqui no pescoço. Entendeu? Faz isso aqui no pescoço. Não penso de todo, mas tem assuntos tão... começa a ler, leia a Bíblia, pega o livro de Enoque, leia o livro de Enoque que você vai ver como você muda o teu jeito de entender a palavra de Deus. Quando a gente lê o livro de Enoque, gente, não só o livro de Enoque, hein? O livro dos justos, porque lá você vai ver coisas no livro dos justos que, olha... Quando aqui fala que eles corriam, né? Que a gente pensa que é um correr assim, não. Eles corriam assim, em questão de 20, 30 quilômetros por minuto, tá? Eles tinham força para isso. 2 filhos de Jacó mataram uma cidade inteira numa noite, tá? E isso aí não é figura de linguagem, não. É verdadeiro. Coisas que acontecem de verdade. Sabe qual que é o problema do crente? O problema do crente e do esotérico, eu vou dizer para vocês qual que é. É que o crente, ele acha que tudo é espiritual. E o esotérico sabe que o mundo espiritual, ele age no material para valer. Ele acredita para valer. E nós não acreditamos, entenderam? E nós não acreditamos. Por isso que Jesus disse, né? Deus disse que o meu povo peca por falta de conhecimento. Irmãos, presta atenção. Quando a gente fala de maldição hereditária, as pessoas não acreditam. Elas acham que isso é coisa do outro mundo. Não, meu irmão, isso é realidade. Isso é realidade. Entenderam? Então, parem de achar que a Bíblia é só figura de linguagem e vão para a literalidade da Bíblia, porque você vai acertar muito mais. Escuta o que eu estou falando. Eu tô falando porque eu também era dessas, que eu achava que tudo é figura de linguagem. Leia o livro de Enoque, leia o livro dos justos, leia o livro
leia o livro dos Jubileus, leia esses livros, que deveriam estar na Bíblia e não estão. Leiam esses livros para vocês entenderem. Tudo que está ali é incrível, é incrível. Aí você começa a ligar os pontos, entendeu? Exatamente, está em Gênesis. A Bíblia toda cita ela. Você quer ver uma coisa? Em João, quando fala do cego, os discípulos perguntam, Senhor, ele está cego por causa de quê? Quem que pecou na família deles para ele estar cego? Jesus diz para ele, não, esse daí está cego para que venha se cumprir aquilo que eu vou fazer com ele, eu vou libertar ele. Por que que eles perguntaram? Porque existe a maldição hereditária. Existe. Tá entendendo? Existe. E eles perguntaram, e Jesus falou, não, esse não está assim por causa disso, ele está assim para que se cumpra a palavra de Deus na vida dele e aparecer os meus milagres. É isso que Jesus está falando. Então, não adianta, eu já fui xingada por gente que falou para mim que eu era herética, porque eu creio em maldição hereditária. Eu creio, por isso, por eu ter crido, Deus me libertou da maldição hereditária da minha família, e eu louvo a Deus por isso, entendeu? Eu louvo a Deus por isso, porque Deus me libertou o dia que Ele me mostrou que eu estava sob uma maldição hereditária e eu precisava romper com o passado da minha família. E foi quando eu comecei a entrar em oração, em jejum, e o Senhor foi me ensinando como orar, para repreender. Ninguém me ensinou isso não, irmãos, ninguém. Depois que tudo aconteceu comigo, foi que eu fui ver alguns irmãos, alguns pastores falando sobre isso, entendeu? Como quebrar a maldição hereditária? Ah, minha irmã, é renúncia. Renúncia do próprio eu, é entrar em oração, em jejum, tá entendendo? Em jejum, e até você sentir que aquilo está rompido e permanecer em renúncia. Porque se voltar atrás, a maldição volta também. Tem mais essa, tá? Tem mais essa. Se voltar atrás, é deixar de falar palavrão, é deixar de fazer besteira, é deixar de um monte de coisa que a gente faz todos os dias. Entendeu? Exatamente. Deus abençoa até 1000 gerações e amaldiçoa até a 4ª geração. É. Então, irmãos, fiquem alertas, fiquem ligados, porque a palavra de Deus, ela é literal, tá? Tem alguma coisa de figura de linguagem ou espírito? Tem, claro que tem. Opa! Mas 70% dela é literal. Amém? Fiquem na graça de Jesus. Gente, não repara o meu jeito de falar, não, tá? É que a gente se empolga, tá? Mas não tem, cada um tem o seu jeito de pensar, né? E eu só tô colocando aqui aquilo que Deus já falou comigo. Aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi. Por isso eu digo, exatamente aí, ó. A Bíblia fala, quem abençoar Israel, abençoarei, eu amaldiçoarei. Eu amaldiçoarei. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas, ó, não tenho nada contra ninguém, não, tá? Vocês me veem eu falando com o pastor aí, ele dá de cá e eu dou de lá. Ele já me conhece. Então, eu não tenho nada, como é que diz? Não tenho nada contra ninguém de jeito nenhum. Cada um de nós tem um jeito, tem uma estrutura, né? Cada um de nós tem a sua vivência, né? Vivência, entendeu? Mas é isso aí, Lorena. Seja bem-vinda, minha irmã, tá? Amém. Fica na graça de Jesus, então. Gente, se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos. Rita, é você que mora em Santos, né? Não fica nervosa com o barulho aí, não. É que Leviatã está se levantando. E ele está dizendo para o povo, ó, chegou o tempo do arrependimento. Vocês tratam de se arrepender, porque Jesus está voltando. Para isso que ele está aparecendo, viu? Para isso que Leviatã está levantando e tá roncando, e roncando feio. Mas é isso aí, irmãos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.